Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das 9 marcas de uma igreja saudável do Dr. Mark Dever. Segundo esse estudo, nós aprendemos que uma igreja saudável, ela tem 9 características que estamos chamando aqui de 9 marcas de uma igreja saudável. Nós já estudamos a primeira delas, a exposição bíblica ou pregação expositiva, como primeira marca de uma igreja saudável. Nós estamos estudando a marca 2 de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. Essa é a aula 2. O foco dessa aula será a teologia bíblica. Nós já tivemos uma primeira aula sobre esse tema e nós aprendemos naquele momento que teologia bíblica, que para os fins do nosso estudo, significa que você tem que compreender a Bíblia como uma grande história que apresenta quem Deus é. O nome técnico para isso é a metanarrativa bíblica. Enxergar a Bíblia como uma grande história que dá sentido a toda a história da raça humana, todas as histórias contadas na Bíblia. Na aula de hoje nós vamos aprender que essa grande metanarrativa bíblica está dividida em 5 grandes momentos. São eles: o Deus da Bíblia é um Deus criador, o Deus da Bíblia é um Deus santo, o Deus da Bíblia é um Deus fiel, o Deus da Bíblia é um Deus amoroso e o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Então, criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Hoje nós iremos ver apenas a primeira grande linha dessa grande metanarrativa bíblica. O Deus da Bíblia é um Deus criador. É sobre isso que nós iremos estudar nesse nosso tempo juntos aqui. Qual a vantagem de aprendermos essas coisas? Se nós percebermos essas 5 grandes linhas que citei aqui, nós entenderemos com maior clareza e nitidez quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus da Bíblia. Vamos então a essa primeira grande linha dessa grande metanarrativa bíblica. O Deus da Bíblia é um Deus criador. E o grande assunto dessa temática é nos levar a pensar que a história relatada na Bíblia mostra que Deus é um Deus que cria e um Deus que escolhe. Então, são essas as 2 coisas que nós devemos aprender com o estudo de hoje. Deus cria e Deus elege. Deus cria e Deus escolhe. Olhando então por esse lado, a maior parte da Bíblia é uma longa história sobre Deus e o mundo que ele criou. E para entendermos essa relação entre Deus e a sua criação, nós iremos estudar a história da criação sob 2 pontos de vista. O primeiro sobre um ponto de vista mais geral e depois sobre um mais específico. Nesse sentido, vamos ver um pouco da história da criação em termos gerais, a história geral da criação. A história bíblica começa com o nada, e este nada se torna alguma coisa. Do nada, Deus faz algo. Deus assim faz a primeira criação inanimada, a terra sem forma e vazia. Em seguida, ele cria a vida animal. Aqui nós já podemos perceber uma progressão. Do nada, Deus faz a terra, ainda é algo inanimado. Depois Deus faz os animais, já é alguma coisa animada, não é, com movimento. E, finalmente, Deus faz o homem e a mulher à sua própria imagem. Aqui nós temos o topo da criação de Deus. Seres humanos racionais, pessoas racionais, que têm vontade, que pensam, que governam, que amam. Então, por isso que somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós podemos raciocinar. Então a progressão aqui fica mais clara. Do nada Deus faz a terra, depois Deus faz os animais e depois Deus faz a vida humana, a vida racional. Depois disso nós encontramos a historinha do Jardim do Éden, a história mais antiga do mundo, a história do Jardim do Éden, e em seguida a história da queda da humanidade, a queda, a rebelião do homem em relação a Deus. E depois disso nós só podemos ver na Bíblia declínio. De Caim até Noé. Depois, mais declínio, e Deus envia então o dilúvio, e a raça humana então é extinta da face da terra, exceto Noé e sua família. Depois do dilúvio de Noé, ele sai, Noé começa a povoar a terra novamente, e então de Noé até a Torre de Babel, nós podemos enxergar essa temática do declínio, da decadência da humanidade. Esse foi então o primeiro ponto de vista sobre a relação de Deus e a sua criação. Deus e a sua criação geral. Vamos retomar aqui. Do nada Deus faz a terra, depois Deus cria uma realidade um pouco mais animada, através dos animais, os seres. Depois Deus faz o homem e a mulher à sua própria imagem, seres racionais, à semelhança de Deus. Depois então nós temos a história da queda e a decadência daí por diante da humanidade até a Torre de Babel. Aqui termina essa parte mais geral. Agora entraremos na história mais específica
da criação. E nós vamos observar agora a relação mais clara entre Deus e o povo que ele vai escolher, de todo esse povo que ele criou. Deus, então, depois de tudo isso que eu contei, e resumindo muita coisa aqui, Deus vai então e chama Abraão. É aqui que começa a história de Deus criando um povo particular para si. Lembrem-se, Deus, de Noé, a terra começa novamente a ser povoada depois do dilúvio, e o povo cai em declínio até a Torre de Babel, e depois disso Deus vai escolher Abraão. Então, neste ponto, começa a história de Deus criando um povo particular para si. De Abraão, Deus faz uma grande nação. E então essa nação cai em pecado e é escravizada no Egito. Israel, então, cai em séculos de escravidão no Egito. Por mais de 430 anos, o povo escolhido de Deus fica cativo no Egito. Mas Deus, então, liberta o povo, dando-lhes duas coisas: a lei e uma terra prometida. Deus liberta o povo depois de 400 anos no Egito, depois da peregrinação no deserto. Deus, então, nesse meio tempo, dá a eles uma lei para servirem a Deus, se alinharem ao seu Criador. Veja, Deus não está só chamando um povo, elegendo um povo, mas também ensinando esse povo a servi-lo através da sua lei. E Deus dá outro presente para esse povo, que é a terra prometida, para que eles possam viver, colocarem em prática as leis do seu Deus, adorarem ao seu Deus e viverem nessa terra em paz, a terra prometida, a conhecida Canaã. E depois de tudo isso, que eles recebem a lei de Deus através de Moisés e entram nessa terra prometida, passam a conquista da terra, então nós chegamos à época dos juízes, que é chamado, segundo os estudiosos, de período da confederação tribal, que significa nada mais do que o povo escolhido de Deus vivendo dividido em tribos. E essas tribos são governadas por juízes. É um tempo de confusão, porque os juízes não dão conta de resolver todas as demandas do povo. É um tempo de idolatria, de pecado, de muita confusão e decadência. A temática da decadência continua aqui presente. O ser humano está a cada dia se distanciando do seu Deus nessa narrativa aqui. Mas há um momento ali em que o povo muda de confederação tribal para reino. Então nós temos a passagem das tribos para o reino. O povo então chega, digamos assim, para Deus e dizem que não querem mais viver daquela maneira. Eles querem ser como as outras nações, que são governadas por um rei, são unificadas e governadas por um rei. Então Deus, ele estabelece o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. O rei Saul então é substituído por Davi, e então o reino continua unificado até Salomão, que herda o trono do seu pai Davi. Mas debaixo do reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino é dividido. Então nós chegamos aqui na parte da divisão do povo de Deus, a divisão do reino. Vejam, depois que o povo sai do Egito, eles vivem divididos, a confederação tribal. O povo é constituído de tribos que são governadas por juízes. Depois esse povo é unificado, a passagem das tribos para o reino. Aí nós temos Saul, temos Davi, temos Salomão e temos Roboão. Até Salomão o reino continua unificado. Sob o reinado de Roboão, o reino então é dividido. Temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é denominado de Israel. São 10 daquelas antigas tribos. Elas agora voltam a se dividirem novamente. O reino do norte, Israel, constituído por 10 tribos. O reino do sul é chamado de Judá, que é constituído da tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Esse é um período de muita idolatria. A idolatria, então, se torna comum. Diante desse contexto, Deus, então, acaba com o reino do norte, Israel, pelos assírios, e aqui nós temos uma data, em 722 a.C., e depois de um pouco mais de 100 anos, o reino do sul é destruído pelos babilônios. O rei Nabucodonosor entra na cidade através dos seus generais, destrói tudo e leva o povo cativo para o reino babilônico, para o império dos babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor. Chega-se então o tempo do exílio babilônico. O exílio durou 70 anos, o povo cativo naquela terra estranha. Mas a história do povo exclusivo de Deus não termina aí, o povo é libertado desse cativeiro. E há então o retorno do povo para Judá, o reino do sul, sendo restaurado aqui. Temos a reconstrução de Jerusalém e do templo. Nós temos aqui então 3 tipos de restauração. A restauração do reino do sul, que é Judá,
o povo volta para a Terra Prometida, a restauração de Jerusalém, que outrora tinha sido destruída pelos babilônios, e a reconstrução do templo. Então, o povo é restaurado, a cidade é restaurada e o templo, local de encontro com Deus, é restaurado. Neste ponto aqui, acaba então o Antigo Testamento, relatando o quê? A história do povo escolhido de Deus, necessitado e totalmente dependente de Deus. Se nós podemos perceber duas coisas até aqui, são as seguintes. Sob o ponto de vista mais geral, Deus criou todas as coisas. Sob o mais particular, Deus elege um povo para si e começa a se relacionar com esse povo. Uma conclusão aqui em tópicos narrativos, eventuais, para que nós possamos compreender essa história que vimos até aqui. Abraão, a escolha de Deus, Abraão, Êxodo, Juízes, reino, divisão, exílio e retorno. Mais uma vez, Abraão, Êxodo, Juízes, reino, divisão do reino, exílio e retorno. Depois dessa grande história, então, o povo retornou à sua terra, reconstruiu a cidade e reconstruiu o templo. E estão ali, digamos assim, se alinhando com o que Deus tem para eles. Se pudéssemos fazer uma conclusão em parte até aqui, sobre tudo que vimos, qual seria essa conclusão? Acima de tudo, é que o Antigo Testamento nos fornece uma coisa muito importante. O Antigo Testamento nos provê uma coisa muito importante. Ele, o Antigo Testamento, não nos provê de uma teologia desincorporada a respeito de Deus. Nós não temos isso nas páginas do Antigo Testamento. O que nós temos é uma teologia encorpada a respeito de Deus, uma história consistente a respeito de Deus e a respeito do seu povo. Nós temos história de experiência real entre o povo escolhido de Deus e o seu Deus. Histórias marcadas, é verdade, por vitórias, mas também por derrotas, por conquistas, mas também por cativeiros, por escravidão. Marcadas também pela entrega da lei de Deus, pelo realinhamento do povo ao seu Deus, pela história da conquista da terra prometida, no aspecto de que é Deus que está dando para eles aquela terra, aquelas leis. Então nós temos uma relação experiencial de um povo que viveu com o seu Deus. O Antigo Testamento também não nos provê de uma lista de ideias filosóficas. O que nós temos no Antigo Testamento a respeito de Deus e o seu povo não é baseado em ideias de pensamentos filosóficos. Não é que algum profeta ou algum filósofo da antiguidade pensou nessas histórias e criou isso, fantasiou isso na mente e redigiu isso em algum papiro ou em algum pergaminho, como eram escritos os textos do Antigo Testamento. Não, nós não temos ideias filosóficas, nós não temos um Antigo Testamento baseado em ideias hipotéticas, em achismos, em coisas que estão no campo da hipótese. Não. Diferentemente disso, nós temos um Antigo Testamento que nos provê de uma revelação específica e realista de como e quem Deus é. Nós podemos enxergar no Antigo Testamento experiências reais entre Deus e o seu povo, experiências concretas, experiências no campo da realidade entre Deus e o seu povo. Então, nós estamos seguros de que o Antigo Testamento nos provê uma história verídica, uma história real. Passemos agora a 4 implicações do Mark Dever sobre essas coisas que vimos até agora. Primeira implicação: o Antigo Testamento nos proporciona um conhecimento experiencial de Deus. Uma coisa, irmãos e irmãs, é você ouvir falar de alguém. Agora, outra bem diferente é você conviver com ela. É por isso que nós precisamos de quê? De referências, de alguém que tenha convivido com Deus para nos dizer como e quem Deus é. É isso que nós podemos ver no Antigo Testamento. Ele nos oferece um relato de como é viver realmente com Deus. Nós temos no Antigo Testamento os relatos de um povo, não que ouviu falar de Deus, mas que conviveu com o seu Deus. E assim nós vimos o que significa ser o povo de Deus e como Deus é. Deus cria todas as coisas, cria o gênero humano, e escolhe dentre esse gênero um povo exclusivo para ser seu, para andar com Deus. E nós podemos perceber que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, caía em cativeiro, caía em decadência, caía na morte. Nós podemos perceber que Deus ele nos escolhe para Ele, para servi-lo, para andar com Ele, para ter vida, para ter paz, para saber como é desfrutar a verdadeira vida, a vida em comunhão com Deus. Essa é a primeira implicação.
O Antigo Testamento nos proporciona um conhecimento experiencial de Deus. Implicação número 2. Precisamos entender a verdade do que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus e de nós mesmos. Essa aqui é uma grande verdade. Nós precisamos entender o que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Em outras palavras, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. O grande ponto que o Mark Dever está fazendo aqui é pegando a narrativa histórica e fazendo uma conexão com a teologia prática. Em outras palavras, nós vimos a doutrina. Agora, o que nós podemos fazer com essa doutrina, aplicando-a em nossas vidas? É a conexão, então, da doutrina à vida da igreja. E, nesse sentido, nossas igrejas precisam ter um compromisso sério com as doutrinas da Bíblia. É esse o compromisso que nossas igrejas têm que ter com as doutrinas bíblicas. Um compromisso sério, um compromisso com a exposição das doutrinas bíblicas. Ainda que essas doutrinas sejam frequentemente negligenciadas. A maioria das igrejas negligenciam, em certo sentido, as doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas. E a maioria das pessoas não tem interesse nisso, mas o nosso compromisso precisa estar fechado com Deus em relação a darmos prioridade às doutrinas da palavra de Deus, porque é através delas que nós aprendemos quem e como Deus é. Além disso, o aprendizado da sã doutrina envolve a concordância com todas as doutrinas da Bíblia, até com aquelas que parecem difíceis ou causam divisões, mas que são fundamentais para o nosso entendimento de Deus. Então, o aprendizado da sã doutrina envolve, irmãos e irmãs, o compromisso com todas as doutrinas da Bíblia. Todas. Nós não podemos fechar com uma doutrina e não concordar com outra. Nós precisamos concordar com todas as doutrinas da Bíblia, até com aquelas doutrinas que são difíceis e com aquelas doutrinas que às vezes causam divisões. Mas se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos estar de acordo com todas essas doutrinas apresentadas na palavra de Deus. É por isso que a teologia bíblica, ela é a marca de uma igreja saudável, porque ela mostra doutrinária e experiencialmente quem Deus é através das doutrinas da Bíblia. Quem negligencia as doutrinas bíblicas, a exposição da palavra de Deus, negligencia também o conhecimento de Deus. Em outras palavras, quem não tem vontade de estudar as doutrinas da palavra de Deus, de ouvir pregações expositivas sobre a palavra de Deus, essa pessoa está dizendo também que não tem nenhum interesse em conhecer sobre Deus, sobre o Criador de todas as coisas e sobre o Deus a quem ela diz servir. Se queremos conhecer Deus, queremos conhecê-lo na Bíblia, de acordo com as doutrinas apresentadas na palavra de Deus. Terceira implicação: Deus criou e escolheu uma nação específica como seu povo. Deus criou e escolheu uma nação específica como seu povo. Nesse sentido, Deus não foi injusto ao fazer essa escolha. Ora, nós sabemos que Deus criou toda a humanidade, mas ele só escolheu Israel. Não escolheu o Egito naquela época, no sentido que nós estamos falando aqui, não escolheu os babilônios. Deus escolheu Abraão e dele fez uma grande nação, a nação de Israel, os israelitas, o povo judeu. Por que Deus não escolheu outra nação? Por que só Israel? Muitas pessoas acham isso injusto, mas em primeiro lugar, Deus fez isso e o que ele fez é absolutamente certo, porque em Deus não há nem sombra de erro. Em outro sentido, a palavra injusto não é uma qualidade que nós devemos aplicar a Deus. Por quê? Porque nós, como criaturas, nós não estamos à altura de decidir quando Deus, veja bem, o Criador de todas as coisas, está sendo justo ou injusto. Em outras palavras, ele faz o que ele quer, tudo o que ele faz é justo, e não está em nossa condição dizer quando Deus age bem e quando Deus não age. Quando Deus é justo e quando Deus é injusto. Nós não estamos à altura de colocarmos esse tipo de qualidade em Deus. Porque Deus, ele faz o quê? O que ele quer. E nós precisamos confiar sobre o fato de que tudo o que ele faz é certo, é bom, é agradável e é justo acima de tudo. Precisamos confiar que até aquelas coisas mais difíceis que nós não entendemos, ali mesmo Deus é justo. Quarta implicação. A história relatada na Bíblia nos mostra que Deus é um Deus que cria e um Deus que elege. Um aprofundamento da implicação anterior. Este é o ensino da Bíblia, ainda que não entendamos como se dá a escolha de Deus. Mas isso nos mostra muita coisa.
que a Bíblia não mente quando Deus cria, quando diz que Deus cria e quando diz que Deus escolhe. A Bíblia é verdadeira porque está expressando o caráter do nosso Deus. Nós estamos conhecendo Deus aqui, que Deus cria e Deus elege. Deus é um Deus que cria e um Deus que escolhe. Nesse sentido, nossa salvação vem de quem? De Deus e não de nós mesmos. Nossa escolha parte de Deus e não de nós. Nossa salvação vem de Deus e não de nós. E isso afeta a maneira como nós entendemos a Deus e a maneira como entendemos a nós mesmos. Ora, um Deus santo, justo e verdadeiro, escolher pessoas como eu, apesar dos meus pecados. Deus nos escolheu apesar dos nossos erros. Isso diz muito sobre quem Deus é. Que Ele é um Deus compassivo, misericordioso, que Deus não abandona sua criação. Pelo contrário, se relaciona com aqueles a quem escolheu. E nesse sentido, o que temos de entender é que Deus é o grande iniciador, o grande doador, o criador do seu povo, o autor de nossa fé. É assim que Deus é. É assim que a Bíblia nos apresenta. Um Deus que cria, um Deus que escolhe, um Deus que começa a obra da salvação, um Deus doador da vida, um Deus criador do seu povo, um Deus que é autor e consumador da nossa fé. É assim que Deus é. Deus criador.